Olá, bem-vindos à Universidade LumiKit. Eu me chamo Horácio. Nesse vídeo, falarei sobre MIDI, seu surgimento, arquitetura básica, possíveis aplicações e possibilidades. Tudo começa no final da década de 1970. Os sintetizadores tornaram-se instrumentos musicais acessíveis e populares. Haviam os modelos analógicos monofônicos e os já digitais polifônicos. Porém, os sintetizadores daquela época não eram tão versáteis como os de hoje em dia, devido à incompatibilidade entre os diferentes sistemas usados pelos fabricantes. Os modelos analógicos não conversavam com os digitais e alguns teclados até poderiam sincronizar com outros aparelhos desde que fossem 100% compatíveis ou da mesma marca. Um outro problema é que a maioria dos sintetizadores já vinha com seu próprio teclado, o que tornava a instalação de vários desses aparelhos no mesmo local, num palco, por exemplo, algo bem impressionante. Para músicos, arranjadores e compositores daquela época, urgia a necessidade de um sistema que pudesse unificar esses instrumentos eletrônicos. Foi então que, no início da década de 1980, o fundador da Roland Corporation, Ikutaro Kakehashi, o fundador da Oberheim Electronics, Tom Oberheim, e o presidente da Sequential Circuits, Dave Smith, deram o pontapé inicial ao desenvolvimento desse sistema. Convidaram também as marcas Yamaha, Korg e Kawai, que prontamente ingressaram nesse grupo. O objetivo deste consórcio era a criação de uma interface universal para sintetizadores que permitisse que todos esses equipamentos pudessem, então, ter uma comunicação direta entre si, em tempo real, independente de modelo ou fabricante. Após 2 anos de desenvolvimento, o consórcio nipo-americano lança o MIDI, Musical Instrument Digital Interface, interface digital de instrumentos musicais. Um sistema de conexão físico e lógico que engloba a interface, linguagem de comunicação e conexões. E que possibilitou não somente a conexão entre sintetizadores, como também a conexão a computadores e a possibilidade de criação de novos acessórios e hardwares. Logo após a sua publicação formal em 1983, o controle dos padrões MIDI começa a ser mantido pela MIDI Manufacturers Association e Japan MIDI Standards Committee. Ao contrário de várias tecnologias que conhecemos, que com o passar dos anos tornaram-se obsoletas, o MIDI manteve-se firme, pois ser uma linguagem é atemporal, e não importa a tecnologia que se use ou o sistema operacional com que se trabalhe. E apesar do que muitos acham, MIDI não é sinal de áudio. É controle de dados através da transmissão serial de informações. E sua constante evolução o expandiu para além dos parâmetros musicais, para o qual ele foi originalmente concebido. E hoje pode-se controlar iluminação, pirotecnia, sincronização e controle de softwares e hardwares e automação de estúdios e residências. Além de oferecer a possibilidade de controle simultâneo de até 16 aparelhos distintos. Mas como esse sistema funciona? Começando do começo. Essa sequência de zeros e uns que você vê é um número binário. O número binário é a forma que todos os sistemas digitais utilizam para processamento e comunicação. Na eletrônica básica, cada 0 e 1 é a representação de um pulso elétrico ou a ausência dele, como se fosse um interruptor de uma lâmpada. Desligado é 0, ligado 1. Esses números representam também não e sim, e falso ou verdadeiro. Sistemas binários são tão comuns atualmente que sua existência às vezes nos passa despercebida. Como por exemplo, veja essa imagem. Você faz ideia do que seja isso? Esta é uma foto feita através de um microscópio da superfície de um CD de áudio ampliado cerca de 20.000 vezes. Aqui, a representação do número binário 0 é feita através dos pontos, e o número 1 é representado por traços. Outra curiosidade é que um CD também é uma espiral, tal qual os antigos discos de vinil, pois a leitura e transmissão de dados binários é feita de forma serial, ou seja, sequencialmente um número de cada vez. Cada dígito de um número binário é chamado de bit. Um conjunto de 8 bits forma um byte. A primeira coisa que relacionamos quando se fala em bytes é de computadores. Não é à toa.
O byte é utilizado como unidade de medida para várias coisas, como, por exemplo, determinar capacidade de armazenamento, capacidade de memória e volume de dados processados ou transmitidos. O byte é interpretado da seguinte maneira: o primeiro bit da esquerda, quando ligado, vale 1. O segundo, o dobro, 2. O terceiro, o dobro do anterior, 4. E assim por diante até 128. Nesse exemplo, o valor somado dos bits que estão ligados dá 105. Para quem já trabalha com iluminação, isso é algo bem familiar. Alguns aparelhos de iluminação possuem essas pequenas chaves de liga e desliga chamadas de dip switch. Essas chaves servem para escolher funções automáticas e também para definir endereço DMX. Como se pode ver, os valores são exatamente os mesmos de um byte. A diferença é que geralmente há uma chave a mais no endereçamento, no valor de 256, e um décimo dip switch, que serve para se escolher entre funções automáticas ou endereçamento DMX. As informações MIDI transmitidas entre sintetizadores e computadores chamam-se mensagens MIDI. E o código MIDI dessas mensagens é formado por conjuntos de 3 bytes. O primeiro byte é o status byte. É onde se define qual comando ou função será transmitido. Se é uma nota musical, pressão em uma tecla, volume, pitch bend, posição de um fader. Também é definido qual dos 16 canais que será transmitida essa mensagem. O segundo byte, chamado de data1, informa qual é o endereço dessa função, qual tecla foi pressionada, qual botão selecionado ou fader movido. E o terceiro byte, data2, informa os valores de pressão, volume, intensidade e posicionamento. Aqui você pode ver uma lista básica das funções que podem ser transmitidas. Fisicamente, essas mensagens são enviadas através de um cabo com plugs do tipo DIN, que são conectados em aparelhos compatíveis com esse tipo de padrão. Em geral, esses aparelhos possuem 3 portas de comunicação: MIDI-in, MIDI-out e MIDI-through. MIDI-out é a porta de saída dos dados MIDI. As instruções serão transmitidas de um aparelho A até um aparelho B. B, nesse caso, será controlado por A remotamente. MIDI-in é a porta que receberá essas instruções MIDI. MIDI-through é uma porta utilizada para duplicar a transmissão dessas instruções. Como o próprio nome diz, o sinal apenas atravessa de um aparelho para outro, sem interferências ou modificações. A ligação entre aparelhos, via MIDI-through, é chamada de daisy chain. Esta ligação permite que um aparelho controle vários outros que estejam ligados nesta cadeia MIDI. Uma característica bacana das conexões MIDI é a de feedback, que é a comunicação em 2 vias entre equipamentos. Aparelhos que têm essa funcionalidade podem interagir entre si, o que é muito útil quando há conexão entre programas de computador e controladores externos. Com o surgimento do estúdio digital e dos home studios, os computadores tornaram-se uma poderosa ferramenta de edição de áudio. Logo, uma atualização foi necessária, pois nem todas as interfaces de áudio possuíam conexões DIN, muito menos os notebooks, devido ao seu tamanho. Então, cabos e interfaces com conexões USB surgiram para permitir a integração entre esses 2 mundos. Virtualmente, essa comunicação entre 2 ou mais programas de computador também é possível, através de programas dedicados em comunicação MIDI que funcionam como se fossem cabos invisíveis. Para conexões entre programas em um mesmo computador, temos, por exemplo, o Loop B1. Sua versão grátis administra até 8 portas de comunicação simultaneamente. E para conexões entre programas instalados em diferentes computadores, há o RTP-MIDI. Através de um roteador com conexões físicas ou Wi-Fi, pode-se conectar mais de 4 portas MIDI virtuais facilmente. Vou falar agora rapidamente sobre General MIDI. Ele foi criado ao final da década de 1980, totalmente padronizado em 1991, e tornou-se uma extensão da norma MIDI da qual vimos até agora. Enquanto que a norma MIDI proporciona um protocolo de comunicações entre instrumentos e programas, o General MIDI vai mais além. Estabelece um conjunto padrão de 128 timbres adotado para tornar sintetizadores e teclados mais compatíveis entre si. Apesar de cada fabricante ter seu conjunto de timbres com sonoridade própria, todos eles seguem esse padrão de instrumentos.
Também ampliou a polifonia desses instrumentos para 24 notas simultâneas e associou mais interpretações a vários parâmetros e mensagens de controle que não tinham sido especificados anteriormente na norma MIDI, como, por exemplo, a atribuição de um instrumento de percussão para cada tecla de um sintetizador. Mais recentemente, houve uma atualização do GM para General MIDI 2 e as empresas Roland e Yamaha também criaram suas expansões. No programa LumiKit, as instruções MIDI podem ser úteis para mapeamento de funções, botões e equipamentos, sendo possível automatizar serviços e economizar na mão de obra. Existem dois tipos de mapeamentos, MIDI ID e MIDI Mapping. MIDI ID é a atribuição de uma identificação numérica a uma lista de cenas ou timeline. Possibilita que, ao executar um VS ou playback provenientes de outro programa, esta lista de cenas ou timeline, previamente identificada com este MIDI ID, seja acionada automaticamente. MIDI Mapping é a atribuição de notas musicais e de outras mensagens de controle das normas MIDI a containers de cenas e chases da janela principal, queues, playback e botões personalizados, além de possibilitar o controle de botões, faders e comandos em todo o programa. Também é a forma utilizada para a configuração de controladoras MIDI para operação ao vivo. E é isso. Quaisquer dúvidas que aparecerem, é só mandar um e-mail para o endereço que aparece aí na tela. Um abraço para todos e obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo.